Bom, um salve pra você que é corintiano, um salve pra você que torce pra qualquer outro time. Sejam todos muito bem-vindos ao Recanto SCCP, o canal O Recanto dos Corintianos, né? Mas na verdade o recanto de todas as torcidas desse Brasil e desse mundo. Como é bom, né? Voltar aqui depois de uma vitória no Clássico. Se você é corintiano, enfim, óbvio que você entende, você compartilha do mesmo sentimento que eu. Se você é palmeirense, muito pelo contrário, mas vocês vão no final da Libertadores, então tão felizes, né? E apesar de que perder pouco, os caras passam do Atlético e ficam postando foto contra a gente, né? Então, aquela coisa, esquecer nós ninguém esquece. Todo mundo vive de Corinthians, essa que é a verdade, né? Mas enfim, e se você torce pra qualquer outro time, você tá neutro aí nessa história, né? Ou não, porque nós é odiado mesmo e foda-se. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre vídeo pré-jogo entre Corinthians e Bragantino. Bragantino e Corinthians, na verdade, que acontecerá amanhã, sábado, às 7 horas. Um jogo que o Corinthians não pode não ganhar. Não interessa. Se não ganhar é assim. Ah, mas empatou. 2 pontos jogados fora, tá? Vou trazer um campinho pra vocês com a escalação que vai ser a mesma. Eu acredito, né? Buguei aqui. Eu imagino que vai ser a mesma do jogo contra o Palmeiras. Deu certo, então subiu, não vai mudar. Não tem por que mudar mesmo agora, né? E enfim, trazer o que eu acho, que eu espero para essa partida. Então, fica aí no vídeo pra gente falar sobre Bragantino e Corinthians. Solta a vinheta. Bom, vou começar colocando um campinho aí pra vocês. Aquela coisa, mesmo time da semana passada, que vamos de Cássio no gol, Fagner, JV, né, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantígio como primeiro volante, assim como foi contra o Palmeiras, Renato Augusto, Juliano, fechando ali o meio de campo. Na frente, o trio de ataque com Roger Guedes, William e Gabriel Pereira, o nosso queridíssimo GP. Bom, acho que assim, o time é aquilo. Eu falei aqui no pré-jogo contra o Palmeiras que eu não queria o Cantígio ali, que ele não marca, que não sei o quê. E não é porque deu certo contra o Palmeiras que eu vou chegar aqui e falar que eu ainda não tenho minhas ressalvas contra essa escalação, tá? Ele não marca. Se o time adversário souber explorar, vai, enfim, cara, o Corinthians está muito aberto com o Cantígio ali, por mais que ele tenha feito bons desarmes, que ele tenha sido um cara muito importante, ele jogou muito bem contra o Palmeiras, isso que é verdade, mas a gente tem que ter na cabeça que ele não é um marcador. Então, se alguém conseguir aproveitar, quando alguém conseguir fazer isso, vai dar ruim. Eu só espero que não seja contra o Bragantino. Agora, o Silvinho ele tem que entender também, tem que saber o que ele está fazendo e, enfim, me parece que ele sabe, né, de montar um time para proteger o meio de campo com todo mundo, né, e aí você obriga um pouco mais que o William, que o Roger Guedes, que esses caras marquem. Enfim, é o jeito, é o que o Silvinho está escolhendo, tá? O que a gente tem para fazer agora é torcer e esperar que dê certo assim como deu contra o Palmeiras, tá? Eu espero do Corinthians uma postura agressiva, tá? Uma postura pra ir pra cima, como eu falei, com todo o respeito ao Bragantino, os caras estão na final da Sul-Americana, né? Competição da qual fomos eliminados na fase de grupos. É bom a gente lembrar, tá? É uma vergonha isso. Mas, enfim, estão na final, não vão vir, enfim, não sei se vão poupar, imagino que sim, né? Não poupar, mas descansar, né, os jogadores. Mas não interessa, por ser confronto direto, é o quinto que é o Bragantino contra o sexto que é o Corinthians. Se a gente ganhar, a gente passa deles, os dois tem 33 pontos, então assim, tem que ganhar. A gente já deixou de ganhar de Juventude, já deixou de ganhar de Atlético Goianiense, já deixou de ganhar do América Mineiro, ganhamos o Palmeiras. Eu falei aqui no vídeo pós-jogo contra o América Mineiro, se eu não me engano. Vou estar deixando aqui o card pra vocês, aqui, eu nunca lembro. Pra gente recuperar esses pontos que a gente perdeu contra esses times, a gente teria que ganhar de 3 times: Flamengo, Palmeiras e Atlético. O Palmeiras já foi. Agora, não é o Bragantino esse time, mas como é um confronto direto, também dá pra falar, porra, olha lá, se a gente ganhar dos caras, a gente recupera um pouquinho, recupera 1 ponto, 2 dos 6 que a gente perdeu contra esses outros 3, tá? Porque é confronto direto e é um time bom, time qualificado, enfim. Então tem que ganhar, tá? E aliado a isso, eu gostaria de fazer um comentário aqui rapidamente. O vídeo hoje vai ser mais curto, tá? Eu prometo. Sempre falo isso, mas acabo me estendendo, mas se liga. O Silvinho, ele tem que ter. E isso é um negócio que eu percebi que... Sabe quando dá aquele clique na sua cabeça e você fala, mano, não... Tipo, eu sei exatamente o que não pode acontecer pra um time desse tá errado. O Atlético Mineiro... Eu falo, recanto de todas as torcidas. Então vamos conversar um pouco sobre os outros times aqui. Vamos, né, citá-los.
O Atlético Mineiro deu errado? Não, os caras têm chance de ser campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão ainda. Muito provavelmente serão do Brasileiro, inclusive, né? É onde eles são mais favoritos. Mas se você acompanhou o futebol, até palmeirense, falei comigo, meu palmeirense, ele falou que o Abel é isso, que o Abel é aquilo, que ele montou a estratégia e tal, mas ele concordou comigo no que eu falei. O Cuca não quis ganhar do Palmeiras. Ele não quis ir pra cima. O medo de perder, sabe, tira a vontade de ganhar. É aquela frase que todo mundo conhece, que o Luxemburgo já falou várias vezes, e é exatamente isso. O Silvinho, ele não pode ter mentalidade pequena, atitude pequena, que consequentemente levam você e o seu time a ter uma atitude e resultados de perdedores. Atitudes pequenas dentro de campo, mentalidade. Uma mentalidade vencedora não é você ir pra cima que não um idiota, não um louco, que não, ninguém marca. Todo é oba-oba, vamos todo mundo correr lá pra frente. Se a bola voltar, deixa que o Cássio lá se vira. Não é assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu até fiz um post no meu Instagram esses dias sobre isso. Se você não segue o Recanto no Instagram, vai seguir, por favor, tá? Vou estar deixando na descrição também as redes sociais, Instagram e Twitter, mas enfim. Que é, uma boa defesa começa com um bom ataque. E um bom ataque também começa com uma boa defesa. Se você não tem um dos dois, uma hora, para ganhar campeonato, alguma coisa vai dar errado. Ganhar jogos, você ganha só com ataque. Ou até mesmo você ganha até só com defesa. Você acha um gol, você defende muito bem, beleza. Mas para ganhar campeonato, para ser time grande, para ter arrancadas no brasileiro, como a gente está esperando aí desse time agora, você tem que ter tudo muito alinhadinho. Então você tem que ter um time que sabe que precisa defender, que respeite os outros adversários, que respeite... Não, eu tenho que marcar, porque senão eu vou tomar gol, porque o time do outro lado ele vai jogar bola, ele vai me trazer perigo, entendeu? Que isso é a humildade e o trabalho defensivo, mas eu também tenho que ser agressivo e eu tenho que fazer ir lá tentar fazer o segundo, tentar fazer o terceiro, o quarto, pra quê? Pra aí sim matar o jogo. Tá 4-0, 30 minutos, você matou o jogo. Antes disso não tá. Não é assim. Então o Silvinho não pode ter a mesma mentalidade que o Cuca. Porque o Cuca é isso, o Cuca não quis ganhar do Palmeiras. O Abel não quis tomar gol e ele não quis fazer. A gente não pode ser assim. Tanto para esse jogo contra o Bragantino, quanto para qualquer jogo, tanto pro ano que vem, enfim. Porque vamos colocar aqui, imagina que o Corinthians entra em campo, começa jogando bem, 1-0, com 30 minutos do primeiro tempo. A gente vai ficar se defendendo, só tentando sair no contra-ataque o resto do jogo inteiro? Aí eu até acho que o William vai dar uma arrancada, vai passar pro Gabriel Pereira, que vai rolar, o cara vai fazer o gol. Só que aí é a qualidade do elenco. Uma hora o cara vai estar mais cansado, uma hora essa bola não vai dar certo, enfim, não pode contar com isso. Você tem que fazer e ir pra cima do Bragantino pra fazer o segundo. Porque eu não quero ver se chegar na entrevista depois do pós-jogo, né? E o Silvinho falando assim, não, um empate contra uma equipe, um jogo físico, um jogo tático, que ele fala assim, né? Que ele abre a boca, tático. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero ver ele chegando e falando, não, a gente fez o primeiro, eu cheguei no Roger e falei, Roger, vai dentro pra fazer o segundo. Eu cheguei no Renato Augusto e falei, Roger, Renato, dá no meio dele, sai no contra-ataque, faz o terceiro. Eu quero ver isso, eu quero ouvir isso da boca do Silvinho. Isso é atitude de time grande, atitude de técnico grande, né, falando do Silvinho, que reflete num time grande, num time gigante que o Corinthians é. Não dá pra você ter um técnico, pra você ter atitudes em campo que façam perder. Contra o Atlético Goianiense, a gente perdeu por isso. O jogo foi ruim, a gente não jogou mal, mas o Atlético jogou pior ainda. A gente fez um gol e poderia ter feito mais, mas a gente não quis. E a gente perdeu o ponto. Eu não quero chegar amanhã e ver o mesmo cenário acontecendo. Porque, de novo, a gente vai falar, porra, poderia ter ganhado e não ganhou. Se a gente jogar bola, se a gente for pra cima, se a gente quiser ganhar, a gente ganha, porra. A gente ganha. A não ser que a bola teme em não entrar e os caras também joguem bem, beleza. Aí eu vou chegar aqui e falar, não, o Corinthians tentou, faltou entrosamento, faltou não sei o que, mas o Bragantino também foi muito bem, beleza, ok. Demorou, empatamos, perdemos, sei lá. Agora, se perder ou empatar por ser cagão, aí desculpa. Aí não dá, tá bom? Mas enfim, é isso, vamos esperar. Eu espero um Corinthians em cima, um Corinthians agressivo, um Corinthians que vai tentar resolver o jogo com 3-0 no placar. Ou enfiar, tá bom, tá 1-0 só, mas o time tá em cima, o time tá tentando, o time tá trabalhando na bola, o time tá chutando no gol, o time quer mais, tá? Dito isso, eu chuto aqui 2-0 pra nós, placar técnico. Eu realmente acho que o Corinthians tem mais chances de ganhar do Bragantino, tá? Nesse placar, eu vou colocar os gols de William e
Renato Augusto. Tinha esquecido aqui. Willian e Renato Augusto. Eu sinto que o Willian vai, ó... Sabe aqueles... Não, pelo amor de Deus, falar de cheirinho. Misericórdia. Deus me livre, meu pai. Para com isso. Não quero ver esses memes, não. Sai fora. Mas eu tô sentindo... Cheiro não. Eu tô vendo a imagem do Willian, sabe? Fazendo gol e sendo aquele sorrisinho fofo. Ele é um fofo, né? Puta, cara... Que homem, velho. Que homem. Eu tô vendo. Tô aqui, ó. Quando eu falei que eu tava vendo que o Juliano ia fazer o primeiro gol dele, saiu contra o América. Se você não viu esse vídeo do pré-jogo contra o América, tô deixando na descrição também, no card, enfim. Eu falei. O homem fez. Eu tô sentindo que ele vai fazer um golzinho dele hoje. Amanhã, né? Eu tô gravando no sábado. Gravando na sexta. Tira, vai fazer um golzinho, vai sair, não sei o que. O pai dele vai postar no Instagram, primeiro de muitos, sabe? Muito feliz pelo meu filho. Tô até vendo, tá? Beleza. E o outro do Renato Augusto, porque o homem joga demais e ele vai ditar o ritmo. O Renato Augusto vai bater de fora da área que... Pei! Golaço. Demorou? Então é isso. O palpite clubista é 4-0 pra nós e é gol do Juliano, do Roger Guedes, do Willian e do Gabriel Pereira. Porque eu quero que ele faça gol de novo. O moleque tá jogando muito, ele merece, tá? Então, é isso, rapaziada. O vídeo ia ser mais curto, eu vou parar por aqui mesmo. Vocês ficaram com a escalação, ficaram com a minha opinião sobre o jogo, sobre o que eu espero do jogo. Eu espero e quero do Silvinho daqui pra frente essa mentalidade de vencedor, de campeão, atitude de campeão dentro de campo, dentro dos jogos, tá bom? E é isso que a gente espera aí pro futuro do Coringão. E o palpite clubista, repetindo, 4-0. O técnico, só 2. Demorou? Então vamos pra cima desse cara que a gente tem que ganhar do Bragantino. Não pode não ganhar. Demorou? Tamo junto, vai Corinthians e daqui a pouco eu volto aí depois do jogo com um vídeo pós-jogo entre Bragantino e Corinthians. Falou, tamo junto, vai Corinthians. Se inscreve no canal, deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve se ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos e tamo junto, cara. É Coringão. Falou, tchau.